Gostaria de convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus 10, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Mateus 10, de 1 a 4. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor, em oração. Pedimos, ó Pai, a Tua graça sobre nós, ó Deus, nesse instante de exposição da Tua Palavra, que o Senhor acalme os nossos corações, que não haja nada que desvie a nossa atenção, que possamos, ó Deus, estar completamente, Senhor Deus, atentos à Tua voz nesse instante. Fala conosco, ó Pai, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muitos de vocês já devem ter redigido um currículo ou o seu próprio currículo. E profissionais, quando estão à procura de um novo emprego, eles colocam no papel todos os seus dados pessoais, seus contatos, seu histórico acadêmico e também profissional, ressaltando a sua experiência, as suas conquistas e também os seus êxitos. Professores universitários e também pesquisadores costumam ter na internet lá o chamado currículo Lattes. E lá eles divulgam ou colocam seus trabalhos acadêmicos como artigos e livros. E até mesmo pastores, nos últimos anos, têm tido a necessidade de fazer também o seu currículo para assim enviarem às igrejas, para que os presbíteros tenham uma visão inicial do ministério daquele pastor. E uma coisa que você deve ter percebido é que nos currículos não são citados os pontos fracos ou os fracassos do candidato. Pelo contrário, nós elaboramos os nossos currículos cuidadosamente, porque nós queremos causar uma boa impressão naqueles que vão receber, ler e avaliar o nosso currículo. Nós queremos dar credibilidade, mostrando que nós temos potencial para preencher aquela vaga. Então, o nosso currículo é algo bonito, nós queremos que as outras pessoas saibam que nós somos bons em alguma coisa. E hoje em dia, com redes sociais, nós somos cuidadosos até mesmo daquilo que nós publicamos nas nossas redes, nos nossos perfis, para que aquilo não manche a nossa imagem. Só que, mesmo que o currículo de alguém seja impecável, seja um belo de um currículo, ninguém é contratado sem antes passar por uma entrevista. E a entrevista, ela às vezes dá um frio na barriga. A entrevista às vezes causa um arrepio na espinha, causa uma certa ansiedade. E os entrevistadores profissionais, de RH, de recursos humanos, eles são muito atentos. Eles percebem ali na entrevista alguma coisa que porventura possa rejeitar aquele candidato, reprovar aquele candidato. E ali eles observam na entrevista trejeitos,
alguma fala diferente, o tom de voz, ele percebe o comportamento da pessoa, a forma como ela se vestiu, veio vestida, até mesmo o corte de cabelo pode ser observado. E vejam, meus irmãos, nós, quando queremos concorrer a uma vaga, nós queremos fazer o nosso melhor, demonstrar o nosso melhor, queremos aparentar o nosso melhor. Uma certa vez eu ouvi um sermão em que o pastor, o pregador, ele disse que se Jesus contratasse um profissional de RH para entrevistar e fazer a seleção dos discípulos que seriam seus apóstolos, certamente esse profissional desencorajaria Jesus de contratar 11 dos 12 apóstolos. E o relatório do entrevistador seria mais ou menos assim. Ele, por exemplo, ia destacar que a impulsividade de Pedro. Não, Pedro não serve para ser um apóstolo, porque ele é muito impulsivo. Também ele ia destacar a respeito da ira, do pavio curto de Tiago e João, os filhos do trovão. Esses homens são muito bravos, não dá para o Senhor contratá-los como seus discípulos e posteriormente apóstolos. Também esse entrevistador poderia falar a respeito da incredulidade de Tomé, que Tomé só acredita vendo. Também ele poderia falar a respeito da lentidão de Filipe. Filipe era aquele, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe não, ele tinha um raciocínio um pouco mais lento, segundo esse entrevistador. Talvez também esse entrevistador falasse do sarcasmo de Natanael. Lembra de Natanael lá em João, pode vir coisa boa de Nazaré? Ele era um cara sarcástico. Do passado negativo de Mateus e de Simão o Zelote. Mateus um publicano, Simão um zelote, uma oposição ao governo. E também ele poderia falar a respeito das poucas informações acerca de André, de Tiago, filho de Alfeu, e de Tadeu. Nenhum desses homens seria aprovado por um entrevistador de RH, com exceção de Judas Iscariotes. Na avaliação do entrevistador fictício, ele poderia dizer para Jesus a respeito das qualidades de Judas Iscariotes, que Judas era um sujeito esperto, de raciocínio rápido, muito mais com a matemática, era um cara que fazia contas de cabeça muito rapidamente, e até mesmo ele tinha sensibilidade com os menos favorecidos. Lembra de Judas, quando Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ungiu os pés de Jesus ali com um perfume, e ele falou assim, poderia ter sido vendido esse perfume, dado para os pobres. Então Judas ali era um homem preocupado com os menos favorecidos. Então ele poderia dizer o seguinte, aquele entrevistador, olha, dos 12 só tem um que é aprovado, porque os outros, olha, não tem nada de bom neles que seja suficiente para que seja seu discípulo ou apóstolo. Parece irônico para nós essa entrevista fictícia, porque nós sabemos o final da história. Nós sabemos quem é quem ou quem foi quem. Mas quantas vezes nós já nos surpreendemos com pessoas que, quando conhecemos, quando tivemos o primeiro contato, pensávamos que era de um jeito e depois, com a convivência, percebemos que era bastante diferente, tanto para o bem como para o mal. Nós já nos enganamos. Porém, Jesus Cristo, ele sonda corações. Não tem como você enganar Jesus. Não tem como você e eu fingirmos que somos uma pessoa e, na verdade, sermos outra. Não tem como maquiarmos o nosso currículo diante de Jesus. Não tem como tentarmos causar uma boa impressão a Jesus para que Ele nos escolha. De forma alguma, nós não podemos tapear aquele que nos sonda e nos conhece, aquele que conhece a nossa palavra antes de chegar à nossa boca, aquele que inclusive escreveu e determinou cada um dos nossos dias quando nenhum deles existiam. E veja, enquanto as escolhas humanas são baseadas em critérios favoráveis, ou seja, você não vai escolher o que não presta. Você não vai escolher, se você for um entrevistador ou se você for um patrão, um empregador, você não vai escolher alguém que tem um currículo ruim. Você vai escolher quem é bom.
quem demonstra aptidão e experiência e capacidade para aquela função. Mas vejam, meus irmãos, as escolhas de Deus são diferentes. São surpreendentemente estranhas e misteriosas. Por isso eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite a respeito do tema discípulos escolhidos. Nós temos estudado, meus irmãos, todos os domingos à noite, série de sermões discipulado no Evangelho de Mateus. Nós vimos Jesus tendo o primeiro contato com seus primeiros discípulos lá em Mateus capítulo 4, quando ele chamou os pescadores Pedro, André, Tiago e João. E nos capítulos seguintes nós vimos que multidões começaram a seguir Jesus. Nós vimos que algumas pessoas queriam seguir Jesus, até mesmo por qualquer lugar que ele fosse. Nós sabemos no capítulo 9 que Jesus chamou Mateus, nós vimos isso no ano passado, quando a gente pregou aquela série de sermões e encontros com Jesus. Então, alguns dos 12, o Evangelho de Mateus nos relata como que foi o primeiro contato, o primeiro chamado de Jesus a eles. E essa é exatamente a primeira verdade que esse texto nos ensina, que o chamado do Mestre. Ninguém vem a Cristo se não for chamado por Ele. Essa é a primeira verdade. Olha o versículo 1 do texto, a primeira parte apenas. Tendo chamado os seus 12 discípulos. Jesus já havia chamado alguns homens. A alguns ele disse que seriam tornados como pescadores de homens. E nós vimos, como eu acabei de dizer, os pescadores sendo chamados, Mateus sendo chamado lá na coletoria de impostos. E essas pessoas, elas foram chamadas por Jesus, sendo que a iniciativa foi de Jesus. É isso que chama a nossa atenção em primeiro lugar aqui, que aqueles discípulos, eles não vieram até Jesus por iniciativa própria. Isso é notável, meus irmãos, porque naquela época, na cultura judaica, o que acontecia? Quando um homem queria aprender alguma coisa, ele procurava um mestre, ele se oferecia ao mestre. Então ele tinha interesse em aprender com aquele mestre e ele ia até aquele mestre, um rabino. Ou ele seria ensinado particularmente por aquele mestre, foi o caso provavelmente de Saulo de Tarso, que foi ensinado aos pés do rabino Gamaliel, um dos principais rabinos de Israel, ou então existiam também escolas de rabinos. E aí a pessoa interessada, ela podia se matricular nessa escola e ali ela aprenderia a lei aos pés daquele rabino. Você que já teve a oportunidade de fazer um curso universitário, você demonstrou interesse. Você foi até a instituição, você fez o vestibular e você fez o curso. Então vejam, humanamente falando, a iniciativa é nossa. Mas no caso do discipulado, a iniciativa sempre é do Senhor. Ele chamou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele veio, o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, o Filho veio e morreu por nós, perdoando os nossos pecados. O Espírito Santo, Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. A iniciativa foi dele, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E morto não tem iniciativa. Morto não fala, eu vou seguir Jesus. Você está morto. Se Ele não colocar vida em você, você pode ouvir sermão a sua vida toda, que você não será chamado, a não ser que Ele te chame. Mas você não virá a Ele, aliás, a não ser que Ele te chame. Em João 12, 26, nós lemos o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus, ele chamou seus discípulos a terem comunhão com Ele, a andarem com Ele. Ele disse nesse texto que eu acabei de ler, João 12, 26, onde eu estou, ali estará também o meu servo. O discípulo de Jesus é aquela pessoa que quer estar onde Jesus está.
quero estar perto de Jesus. Jesus, ele chamou os discípulos para junto dele, para que eles não ficassem dispersos, para que eles não ficassem espalhados, mas para que ficassem juntos e juntos dele. É isso que é a maravilha da igreja, meus irmãos. Não existe, eu tive um pastor que ele dizia assim, não existe a igreja do eu sozinho. É aquela pessoa que fala assim, eu sou cristão. E qual igreja você frequenta? Não frequento nenhuma igreja. Eu sou cristão na minha casa. Eu assisto o culto online. Tem uns que têm até a ousadia de preparar a própria ceia e tomar a própria ceia sozinhos. Eu assisto lá os cultos, os pregadores, leio a minha Bíblia, faço as minhas orações, mas não vou na igreja não. Mas peraí, que cristão é esse? Os cristãos, eles andam juntos. Ovelha nunca vai andar sozinha, a ovelha anda em rebanho. E a ovelha anda em rebanho e o rebanho tem um pastor, que é Cristo. Então veja, Jesus, ele chamou os seus discípulos para que eles estivessem juntos uns com os outros e juntos com o próprio Jesus Cristo, com o próprio Cristo. Essa palavra discípulo, essa palavra que foi traduzida para o português como discípulo, ela é muito interessante na língua grega. A língua grega é a palavra matetes, da onde vem a nossa palavra matemática. O que tem a ver discípulo com matemática? Bom, essa palavra no original grego significa alguém que aprende com o outro pela investigação e pela observação. Então, quem que era o matetes no mundo greco-romano e também aqui na Palestina, aqui em Israel? Matetes não era apenas um aluno que aprendia a matéria que o professor passava. Mas o matetes era uma pessoa que era condicionada a imitar o seu mestre. Ele via o mestre não somente como alguém que passava a matéria na lousa. Estou ficando velho, né? Lousa. Lousa é coisa de velho. Mas não alguém que passasse a matéria, mas como alguém digno de ser imitado, alguém digno de ser seguido. Então o discípulo não era apenas um aluno, mas alguém que seguia o mestre, que imitava o mestre, que falava assim, eu quero ser como ele é. E aí, meus irmãos, ninguém pode ser um discípulo de Jesus se não for chamado por Jesus. Paulo declarou, meus irmãos, lá em Romanos 9,16, assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. João 1, versículos 12 e 13, que nós já lemos na nossa liturgia, diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então o que esses dois textos de Romanos e o de João nos mostram? Nos mostram o seguinte, que se você é um cristão, não depende de você. Se você é membro da igreja, a iniciativa não foi sua. Você não falou assim um dia, falou assim, eu quero ser batizado. Não é isso. Sem Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Mas com Cristo, conforme eu falei hoje de manhã na escola dominical, aí sim ele muda a nossa vontade. É Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Aí eu passei a querer Cristo. Antes eu não queria Cristo. Antes eu rejeitava Cristo. Mas uma vez que Ele entrou na minha vida e me chamou e me transformou, agora eu quero Ele. Eu quero seguir seguir a vontade dEle. E isso, como nós vimos, hoje de manhã também a gente viu esse texto aqui de João 1, 12 e 13, né? Isso não foi vontade inicialmente nossa, mas foi vontade de Deus. E a vontade de Deus transforma a nossa vontade. E não há como resistir a isso. Quando Deus chama, não tem como você fugir. Não tem como você falar assim, Senhor, passa amanhã, Deus. Você está me chamando aí, hoje não, obrigado. A doutrina reformada ensina que a graça, ela é irresistível. Deus não tenta salvar pecadores pela graça. Deus salva pecadores pela graça. E você não resiste. É aquele exemplo que eu dei para vocês um pouco mais cedo na nossa liturgia. Você fica sabendo que Deus enviou o Filho dele, o
o único filho dele para morrer no seu lugar, para ser condenado no seu lugar e assim perdoar todos os seus pecados, e além de tudo isso te dar uma herança, você ser coerdeiro com Cristo, você ir para o céu, habitar no novo céu e nova terra na eternidade. Quando você sabe disso, você fica perplexo, você fica impressionado e você não resiste. Você não fala: Deus, eu não quero. Ah, Senhor, olha, presentão, hein? Mas eu não quero. Nós não conseguimos resistir à graça do Senhor Deus. Por quê? Porque nós fomos chamados por Ele, né? João 10, 26 e 27 diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Se você é ovelha de Cristo, você ouve a voz dele. Você reconhece a voz do pastor. Você sabe quando ele está falando com você. Você já sentiu isso? Claro que você deve estar se sentindo agora. Quando nós ouvimos uma pregação, é Deus falando conosco. Quando nós estamos na nossa casa, no nosso momento devocional ou de culto doméstico, lendo a nossa Bíblia, Deus está falando conosco e nós ouvimos a sua voz. Nós identificamos Ele falando conosco. 2 Timóteo 1,9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, não dependeu das nossas obras. Eu não tenho um currículo para mostrar para Deus: olha, Senhor, eu fiz tanta coisa. Você não vai poder chegar no céu e falar assim: olha, Senhor, eu fiz tudo isso para o Senhor. Não foi segundo as nossas obras, né? Mas foi pela sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Pedro ele vai falar assim, 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes de quem? Daquele que vos chamou, ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, você estava nas trevas, você estava perdido, você estava condenado. Você ia morrer eternamente. Sendo bem direto, você e eu iríamos para o inferno se não fosse Cristo. Mas por causa de Cristo, Ele nos chamou, Ele nos tirou da maior miséria do ser humano. Você já viu uma pessoa miserável? Você já viu uma pessoa muito miserável, muito pobre, uma pessoa num estado deplorável? Pois é, qualquer um de nós, diante de Deus, estávamos os mais miseráveis dos miseráveis. Mas Ele nos tirou daquela miséria, daquela escuridão das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Pedro ainda, 1 Pedro 5,10: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou em sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Observe esse último texto que eu acabei de ler. Jesus, quando Ele chama alguém, Ele não faz propaganda enganosa. Venha para Jesus e os seus problemas serão resolvidos. Venha para Jesus e você será próspero. É isso que a tal da teologia da prosperidade fala, né? Venha para Jesus e você terá prosperidade. E aí algumas pessoas dão lá seus testemunhos, que eram pobres, que não tinham nada e agora são pessoas bem-sucedidas financeiramente. Só que a Bíblia não mostra isso para a gente. A Bíblia nos mostra que quando Jesus chama alguém para segui-lo, chama para sofrer, para carregar a cruz. Jesus ele nos chama, meus irmãos, justamente para andar nos passos dele. E ele veio para sofrer. Ele veio para ser condenado na cruz. Nós não seremos condenados, mas ele nos chama para carregarmos também a nossa cruz, a sofrermos por amor a ele. Mas vejam, Jesus não nos chamou apenas para estarmos perto dele, mas ele também nos chamou para um ministério.
Jesus não chamou apenas os seus discípulos para segui-lo e aprenderem a ser como ele é, mas também a fazerem a sua vontade e sendo capacitados por ele mesmo. Por isso, a segunda verdade que esse texto nos mostra é a autoridade do Mestre. Voltando lá para Mateus 10, versículo 1, a segunda parte, a parte B, diz assim: Deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus, ele é o detentor de toda a autoridade. Mateus 28, 18 diz, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele também é a fonte de toda autoridade, Pilatos, quando estava ali interrogando Jesus, Jesus ficou em silêncio. Pilatos perguntou para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te matar? E a resposta de Jesus em João 19, 11, a parte A, diz assim: Jesus respondendo para Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Toda a autoridade vem daquele que é Rei dos Reis, daquele que é Senhor dos Senhores. E aí Jesus chama esses 12 homens que não eram nada, que não tinham nenhuma autoridade, que eram homens comuns, que eram homens simples, e lhes dá da sua autoridade. Jesus lhes deu autoridade. É interessante que lá aqui no versículo 2 diz que os discípulos eles foram também chamados de apóstolos. Jesus ele chamou, nós sabemos que Jesus tinha vários outros discípulos, vários outros seguidores, mas a esses 12 foram chamados de apóstolos. O que é um apóstolo? Essa palavra vem do grego, significa alguém que foi enviado. O apóstolo, na Grécia Antiga, era a pessoa que era enviada como uma missão militar. Então era um comandante, um oficial do exército que ia até uma outra localização com uma missão, mas alguém superior a ele o enviava. Jesus então ele chama aqueles 12 discípulos de apóstolos. Eles foram enviados por Jesus e receberam autoridade do próprio Jesus. E assim como Jesus foi enviado pelo Pai, Jesus também enviou aqueles homens. Para fazer o quê? O texto diz assim que Jesus deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Olha uma coisa interessante aqui. Jesus deu autoridade aos seus apóstolos para que eles fizessem a mesma coisa que ele, Jesus, fazia. Se você olhar para o capítulo 9 de Mateus, capítulo 8 de Mateus, versículo 16, diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, curou todos os que estavam doentes. No capítulo 9, versículo 35, nós vimos no domingo passado, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, Jesus ele deu autoridade para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para fazerem o quê? Qual que era a missão deles? Fazer a mesma coisa que Jesus fazia: curar, expulsar demônios e, conforme nós vamos ver nos próximos sermões, ensinar, pregar o evangelho do reino. Por que isso? Qual que era a necessidade desses milagres, expulsão de demônios, curas de doenças e enfermidades? Bom, o apóstolo João ele nos fala o seguinte, lá em João 20, versículos 30 e 31, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, entenda o seguinte: por que Jesus fez milagres?
curou, expulsou demônios, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos. Jesus era uma espécie de defensor dos pobres e necessitados? Não. Tudo que Jesus fez aqui na terra, no seu ministério, antes da cruz, e depois também, naquela terceira pesca maravilhosa, lá no final do Evangelho de João, ele fez esses milagres como sinais. Eram sinais para mostrarem para as pessoas que ele era o Messias esperado, o Messias profetizado no Antigo Testamento. E os judeus não creram. Aquilo que a gente falou hoje de manhã na escola dominical. Se você conversar com um judeu hoje e você perguntar, o Messias já veio? Ele vai falar, não, estamos esperando o Messias. Aí você pergunta novamente para ele, mas e Jesus Cristo? Olha, Jesus foi um profeta, mas não o Messias. E Jesus fez todos aqueles sinais que apontavam que ele era o Messias, e os judeus desprezaram, os judeus não quiseram. E os apóstolos, a mesma coisa. Os apóstolos eram a mesma coisa. E por que isso? Lembra da oração do domingo passado? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A oração foi respondida aqui. 12 trabalhadores que iam para a seara. Jesus, ele é, como Deus, onipresente, mas quando ele esteve aqui na terra, ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não exerceu a sua onipresença quando esteve aqui na terra. Então o que ele fez? Ele recrutou, ele discipulou 12 homens para que fossem por todo Israel para fazerem a mesma coisa que ele fazia, para que assim todo Israel pudesse conhecer Jesus, pudesse saber que aquele Nazareno, aquele filho do carpinteiro, era o Messias esperado. E por que ele escolheu 12? Já parou para se perguntar por que 12? Bom, 12 aqui é uma analogia às 12 tribos de Israel. Aqui você vê uma contraparte entre o Antigo Testamento, eram 12 tribos, e o Novo Testamento são 12 apóstolos. Essa contraparte também acontece com relação aos profetas. Quem foram as pessoas chamadas por Deus e enviadas por Deus para fazerem a sua vontade, para pregarem a sua palavra no Antigo Testamento? Os profetas. Quem foram os homens chamados por Jesus, enviados por Jesus para pregarem o Evangelho? Os apóstolos. Por isso que em Efésios 2, 19 e 20, Paulo declarou o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a nossa única regra de fé e prática são as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo, escrito por profetas, e o Novo por apóstolos, e eles formam o fundamento da nossa fé. Mas a pedra angular, ou seja, a pedra principal, o fundamento do fundamento, é Jesus Cristo. Por isso 12, essa analogia aqui. Obviamente, meus irmãos, que a autoridade apostólica, ela foi singular. Aqueles sinais eram só os apóstolos que faziam, assim como no Antigo Testamento eram só os profetas que faziam sinais, você lembra? Por exemplo, Moisés ali diante de Faraó, Elias diante de Jezabel e Acabe, Eliseu que fez o machado flutuar, que houve aquela cura do leproso Naamã. Alguns homens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus deu essa capacidade de realizar alguns sinais. Mas vejam, essa capacidade foi dada, como eu disse, a alguns, não a todos.
E esses alguns no Novo Testamento foram chamados, foram conhecidos como apóstolos. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Todos os demais que vieram depois e que se auto-intitularam apóstolos são, na verdade, falsos profetas, charlatães que enganam as pessoas. Apóstolo de verdade foram apenas estes 12 homens e mais Paulo, que foi um apóstolo aos gentios, chamado fora de tempo, né? Como ele mesmo diz. E isso nos mostra o seguinte, meus irmãos, nos dá dois lembretes. O primeiro lembrete é a você, assim como a mim, que exercemos autoridade. A autoridade em casa, como pais, a autoridade na igreja, sendo você um oficial ou alguém que faz parte da diretoria de uma sociedade interna, ou autoridade no seu trabalho ou na sociedade. Qual que é esse primeiro lembrete? Que a nossa autoridade é derivada do Senhor e foi Ele quem nos colocou na posição de autoridade, e então nós devemos que exercer a nossa autoridade com sabedoria, com temor e com excelência. Deus te colocou numa posição de autoridade, então sirva-o, primeiro, com sabedoria, buscando agir e falar de acordo com a Bíblia ensina. Exerça a autoridade com temor, sabendo que a Deus nós vamos prestar conta. Sabia que você vai prestar conta da sua autoridade para Deus, Ele que te deu autoridade. Com excelência, pois para o Senhor nós exercemos a nossa autoridade, e quando nós exercemos a nossa autoridade, nós fazemos como um ato de adoração. E também um lembrete aos que são sob autoridade, agora para todos nós. Todos nós estamos debaixo da autoridade de alguém, de alguma pessoa, né? Seja civilmente, seja na parte política, seja profissionalmente, seja eclesiasticamente, nós estamos debaixo de autoridades. E qual que é esse lembrete para aqueles que estão debaixo da autoridade? É que foi o Senhor quem concedeu autoridade aos homens. Às vezes a gente se tem dificuldade para se submeter a algumas autoridades. Às vezes nós vemos, por exemplo, um chefe que não faz a coisa certa, que é exigente demais, que manda você fazer coisas que não deveriam. Às vezes nós vemos autoridades políticas também que têm feito mal para o povo. E às vezes pode acontecer até dentro da própria igreja, autoridades também que fazem o mal para a igreja. E também não é raro terem pais que abusam dos seus filhos, com um abuso de autoridade. Mas o mandamento bíblico é que a gente honre as autoridades. O primeiro mandamento com promessa, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe. Veja, a Bíblia não fala que a gente tem que honrar os nossos pais se os nossos pais forem bons pais. Honra teu pai e tua mãe. Não importa se teu pai e tua mãe são crentes, são boas pessoas, são pessoas justas. Honra teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe são pessoas ímpias, más, malignas, que fizeram mal contra você. Honra teu pai e tua mãe. Por quê? É o que Efésios 6:1 nos ensina. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Por que nós obedecemos às autoridades, a começar com os pais? Por causa de Cristo. Não por causa das autoridades. Por causa de Cristo. Cristo colocou autoridade sobre nós e às vezes, muitas vezes por sinal, não serão boas autoridades, não exercerão a autoridade de uma maneira a contento. Mas por causa de Cristo nós nos submetemos à autoridade. Lembra que eu falei agora há pouco, né? O diálogo entre Jesus e Pilatos. Pilatos falou: eu tenho autoridade sobre ti. E a resposta de Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não tivesse sido dada. Ou seja, Jesus, ele não desprezou nem mesmo a autoridade de Pilatos.
Jesus ele reconheceu, sim, você tem autoridade sobre mim, mas veio do alto, veio do céu. Então as pessoas que exercem autoridade sobre nós só têm essa autoridade porque Deus deu essa autoridade para elas. E assim, em obediência ao Senhor, nós nos submetemos. Mas é verdade, meus irmãos, que quando a gente fica sabendo dessas coisas e acha inclusive essas coisas injustas, nós temos duas alternativas. A primeira é você se revoltar, ou então você se entristecer e murmurar por causa de más autoridades sobre a sua vida. A segunda é você reconhecer a soberania do Senhor. Deus sabe o que Ele faz. E esse é a terceira e última verdade desse texto, a soberania do Mestre. Os versículos 2 a 4 de Mateus 10 diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Primeira coisa que a gente nota nesses 3 versículos é que os apóstolos, os discípulos, eles tinham nomes. Não eram números. Às vezes grandes empresas tratam funcionários como números. São os números da empresa. Jesus não. Jesus ele chama cada um dos seus discípulos pelo seu próprio nome. Ele conhece você pelo seu nome. Mesmo que você tenha um nome, mesmo que você tenha um xará, um homônimo, ele não te confunde. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em lembrar nomes. Às vezes me confundo, mas o Senhor não esquece. O Senhor não confunde o seu nome. É interessante que se você olhar para esses 12 nomes, haviam alguns, 6 deles, que compartilhavam nomes idênticos. Por exemplo, haviam 2 Simão, 2 Tiago e 2 Judas. Pastor, mas cadê o outro Judas aqui? É o Tadeu. Judas, Tadeu. 2 Judas. Mas o Senhor conhecia cada um deles. Um era o Simão Pedro, o outro Simão Zelote. Um era Tiago, filho de Zebedeu, o outro era o Tiago, filho de Alfeu. Um era o Judas Tadeu e o outro era o Judas Iscariotes. E veja uma outra coisa que chama a nossa atenção nesse texto aqui, nesses versículos. Jesus ele chamou e enviou os discípulos aos pares. Olha lá, Simão, Pedro e André, um par, uma dupla. Tiago e João, outro par, outra dupla. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que ninguém serve a Deus sozinho. Lembra que eu falei? Ninguém fica em casa falando: eu sou cristão e eu estou em casa e eu exerço meu cristianismo na minha casa. Não, nós somos um corpo. Elias, quando ficou ali triste demais, pedindo para que Deus o matasse, e ele falou assim: eu estou sozinho. A resposta de Deus foi a seguinte: 7.000 não dobraram seus joelhos diante de Baal. Você não está sozinho. Nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de um corpo, de uma comunidade, de uma família. Nós, por exemplo, presbiterianos, nós entendemos isso de tal forma que a gente compreende que o pastoreio, ele nunca é exercido na igreja por uma pessoa só, mas por presbíteros, que no nosso caso aqui temos 5 presbíteros, o docente e os regentes que estão aí, mas são 5, os 5 pastoreiam. Ninguém trabalha sozinho na igreja do Senhor. A parte social, o ministério de socorro, quem que exerce? São os diáconos, e em parceria com a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. A Junta Diaconal e a SAF, eles têm que ser parceiros nesse trabalho de socorro, nesse trabalho de
auxiliar aqueles que precisam. Então veja, ninguém trabalha sozinho. Eles foram enviados, mas eles foram sempre em duplas, de 2 em 2. E se você olhar para esses 12 nomes novamente, você vai perceber o seguinte: conforme disse o pastor John MacArthur no título do seu livro, eles eram 12 homens comuns. Eles não eram homens estudados, eles não eram mestres da lei, eles não eram ricos, proeminentes na sociedade. Eram 12 homens comuns, eram pescadores, colaboradores de impostos, e um deles era até ativista político. Deus escolhe pessoas comuns como eu e você. Deus chama pessoas que às vezes o currículo é minúsculo, é um currículo que não tem nada que chame atenção, mas Ele nos chama. E mesmo que o nosso passado seja um passado negro, um passado ruim, Ele nos chama assim mesmo. Quer um exemplo? Aliás, 2 desses 12 nomes, Mateus o publicano. Quem escreveu isso aqui foi o próprio Mateus. E ele não esconde da gente o seu passado. Ele era um publicano, alguém odiado, porque ele cobrava impostos para o governo romano, e o publicano ele também roubava. E um outro que tinha um passado ruim era Simão Zelote. Quem eram os Zelotes? Os Zelotes eram um partido político revolucionário que era oposição ao governo. Agora, olha que coisa maravilhosa. No mesmo grupo, Jesus juntou um homem que era a favor do governo, um publicano, e um outro que era oposição ao governo, um revolucionário, um zelote. Deus, Ele une pessoas diferentes, só que Ele transforma essas pessoas. Elas não ficam mais diferentes entre si, opostas entre si, mas Ele transforma pessoas, porque é Ele quem nos chama. Ele escolheu até o seu próprio traidor. Olha que incrível isso. Ele sabia quem era o seu traidor. Ele escolheu o seu próprio traidor. Por isso que em Provérbios 16:4 nós lemos: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Não existe acaso, meu irmão, minha irmã. Então eu concluo dizendo o seguinte: ninguém está no lugar errado. Ninguém está no lugar errado. Deus colocou cada pessoa, Deus chamou e colocou cada pessoa no lugar certo, no momento certo, para fazer aquilo que Ele quis que aquela pessoa fizesse. No caso de nós cristãos, Ele nos chamou para sermos seus discípulos. Ele nos capacitou, nos deu autoridade. Que autoridade é essa? O seu Espírito Santo. É claro que o nosso ministério não é o mesmo ministério dos apóstolos. A gente não vai sair por aí curando e expulsando demônios, porque esse não é o nosso chamado. Mas a cada um de vocês, cada um de nós, Deus chamou e colocou lá no trabalho, lá na sala de aula, lá dentro da sua família, na rua onde você mora, no bairro onde você mora, e Ele te chamou para fazer o quê? Para mostrar às pessoas quem Ele é. Como os apóstolos. Eles iam fazendo os milagres, os sinais, para que as pessoas reconhecessem que aquilo vinha de Jesus Cristo. Então creia que o Senhor, Ele é soberano, creia que o Senhor te chamou para essa missão. Creia, conforme nós lemos lá em Efésios 2:10, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sim, vamos fazer as obras que o Senhor preparou para nós, mas toda a glória, toda a honra, todo o louvor são dele. Que a gente sirva ao Senhor com esse entendimento, com esse pensamento. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.